Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, nossa disciplina, vamos falar hoje sobre genômica comparativa. Essa aula é importante para a gente entender qual que é o objetivo, de comparar genes e genomas para entender a evolução das espécies. Então os objetivos da aula é demonstrar a importância da genômica comparativa na evolução das espécies, falar brevemente sobre as ferramentas utilizadas para comparar genes e genomas e dar alguns exemplos. Bom, por que comparar genomas? Desde o sequenciamento dos primeiros genomas, foi percebido que a informação de um único genoma era difícil de ser analisada de maneira separada. Então, a compreensão da biologia e a busca por explicações nos estudos da vida sempre tiveram suas respostas na análise comparativa e evolutiva das informações dispostas. Um exemplo que trata bem essa perspectiva tem relação com a evolução do sistema nervoso. Então, se a gente comparar o tamanho do cérebro, aqui está numa escala, comparando o tamanho do cérebro de humano, gorila, elefante, golfinho, gato e camundongo, a gente vê que proporcionalmente o ser humano tem um tamanho de cérebro, uma massa encefálica bastante grande. Então, isso é um tipo de comparação e isso está relacionado à nossa evolução. Então, o crescimento do nosso córtex cerebral permitiu, então, ao humano ser a espécie dominante. Então, comparando crânios, se descobriu que uma das grandes características da evolução humana foi o enorme desenvolvimento do córtex cerebral a partir dos nossos ancestrais primatas. Essas novidades evolutivas percebidas na comparação entre clados é conhecida em biologia com o nome de apomorfia. A informação biológica para responder a uma pergunta relativa à presença de determinada característica baseia-se na observação da função dessa característica, órgão ou, no nosso caso, sequência de DNA. Daí vem a analogia da anatomia com a genômica. Comparar a presença ou ausência de órgãos e organismos é a mesma coisa que comparar a presença ou ausência de genes em genomas. Por isso que a gente faz essas comparações. Então, se no passado, as comparações elas se limitaram, então, em características anatômicas, e comparação de ossos e crânios, com a medida que evoluímos, e conseguimos, então, sequenciar genes e genomas, ficou mais fácil então fazer essa comparação a nível molecular, e ver então quais genes estão presentes, quais estão ausentes e qual o reflexo isso nas espécies. Bom, a primeira classificação que separou os animais em ordem, grupos, foi a de Linneu do século XVI. Então ele caracterizou a relação de parentesco entre diversos grupos de organismos baseados apenas nas semelhanças ou nas diferenças entre as formas básicas dos animais. É claro que ele cometeu equívocos, mas sua classificação é ainda usada como modelo estrutural para categorizar os organismos vivos na divisão em reinos, filos, classes e órgãos. Então, um exemplo típico de classificação anatômica são os bicos dos tendilhões. Então, no século XIX, cientistas utilizaram informações e comparações da anatomia e morfologia dos organismos para classificar novas espécies descobertas nas Américas e no mundo. O exemplo de maior repercussão foi a diferença entre os bicos de tendilhões e aves de Galápagos, modelos cruciais para o modelo de evolução de Darwin. Então, Darwin percebeu que, embora as aves eram a mesma espécie, conforme o tipo de alimento que estava disponível em cada ilha, essas aves elas desenvolveram, então, um bico com anatomia diferente. Então, isso estava relacionado. Então, provavelmente aquela ave que tem um bico mais forte para conseguir o alimento, então ela desenvolveu essa característica em relação a uma ave que estava numa ilha que o alimento estava disponível de uma maneira mais fácil. E aí veio a teoria da evolução das espécies. Então, o conhecimento da anatomia de um organismo é importante para catalogar e inferir funções prováveis de órgãos.
Se compara essas funções entre organismos de diferentes habitats, competindo, né, de forma diferenciada com indivíduos da sua própria espécie. E se verifica a evolução de organismos a partir de variantes mais adaptadas a um determinado ambiente. Então, um exemplo da girafa, né? Então, o desenvolvimento do pescoço longo a partir de um ancestral comum aos cervídeos, que apresentou, então, alongamento gradual do pescoço e dos membros anteriores em resposta à deficiência de alimentos nos desertos secos da África. Então, ele teve que buscar esse alimento nas árvores, e foi aí que houve esse desenvolvimento, né, dos membros posteriores e do pescoço. Bom, e como é que a gente transforma, né? A gente transporta, então, essa comparação para genes e genomas, né? Então, através do sequenciamento de genomas, né, a gente sabe que a partir do conhecimento da sequência, a gente pode determinar ou estimar qual proteína vai ser codificada, né, se essa proteína é uma enzima, em qual via metabólica ela vai estar atuando, etc. Então, um exemplo são, né, as rotas para a produção de aminoácidos. Humanos e animais não são capazes de produzir todos os aminoácidos necessários para construir suas proteínas. Por isso que nós temos que ingerir, né, os chamados aminoácidos essenciais na nossa dieta para complementar, então, né, essa fonte através da alimentação. Mas por que isso aconteceu, né? Por que a gente não produziu esses aminoácidos? Porque as enzimas para biossíntese, elas não são codificadas pelo nosso genoma. Assim, para entendermos a relação entre o genótipo de um organismo, ou seja, o conteúdo do seu DNA e seu fenótipo, as características, podemos comparar organismos evolutivamente parecidos. Então, lá nos primórdios, lá de 4 a 3 milhões e meio, né, 3,5 milhões de anos atrás, né, então apareceu, né, as primeiras formas de vida que tinham então a síntese química de aminoácido. Né, por volta de 3.500 milhões de anos, né, essa rota, né, de aminoácido, né, ela estava presente no ancestral comum, mas que à medida que ele evoluiu, né, então algumas dessas espécies elas perderam, né, foi perdida essa rota, né, especialmente a parte de regulação, né, da fusão de enzimas. Então, por isso que, né, o ser humano ele passou, então, né, o ancestral comum lá ao ser humano, na verdade, ele passou a depender, né, de buscar esses aminoácidos através da sua dieta. Então, comparar genomas pode elucidar as adaptações moleculares em genes e proteínas necessárias para que o organismo consiga ou não viver em determinado ambiente. Mapear genomas também ajuda a encontrar novas enzimas, genes para a síntese de novos antibióticos ou para a degradação de xenobióticos, né, compostos químicos estranhos ao organismo humano. O sequenciamento com o método Sanger, ele permitiu então o sequenciamento e a comparação dessa sequência, né, incluindo genes e genomas, né, passou a ser algo do cotidiano. Então aumentou o conhecimento acerca das modificações estruturais de proteínas que poderiam ou não acarretar, né, mudança fisiológicas nos processos a quais estavam relacionados. Então, por exemplo, se eu posso comparar o gene que codifica, né, a insulina. Veja que, né, onde o tracinho significa que é igual, né? Veja que ela é muito bem conservada em diferentes espécies, humanos, galinhas, né, jacaré, tartaruga, répteis. Nós temos aminoácidos que são muito bem conservados. Então, essa análise comparativa, ela demonstra, né, que houve, então, um ancestral comum a todas essas espécies, no qual foi derivado então o gene da insulina. Claro que ele sofreu pequenas modificações conforme as espécies, mas é um gene que essas regiões aqui são muito bem conservadas, dada a importância da insulina. Então, o estudo dos genes que codificam as subunidades A e B da insulina permitiu fazer uma comparação da sequência de aminoácidos, identificando resíduos conservados ou variantes em cada posição dessas cadeias. Isso demonstra que a evolução das espécies tem direta relação com a evolução das suas biomoléculas. Comparando as biomoléculas com o sequenciamento de diversos genomas finalizados e os genes codificados preditos, podemos iniciar a comparação dos genomas para estudar diversos níveis de informação.
né? A genômica comparativa pode ser feita em nível de genes, transcritos de RNA, proteínas ou mesmo através de vias bioquímicas e metabólicas. Né? Então eu posso comparar desde o DNA, né, os transcritos, né, as proteínas, assim como os metabólitos. Será que o número de genes presentes em um organismo poderia estar relacionado à complexidade do mesmo? Então esse questionamento ele foi feito quando se iniciou, né, o sequenciamento do genoma de diferentes espécies. Evidentemente o homem, se acharam um ser superior, ele achou que essa complexidade, né, poderia estar no número de genes, mas logo se viu que não, porque a mosca da fruta, né, ela tem 18 mil genes em comparação ao ser humano, que tem cerca de 25 mil genes. Isso foi uma surpresa para os cientistas que esperavam explicar, né, a complexidade do ser humano através da presença de um número maior de genes em nossa espécie, que não aconteceu. E será que o peso do DNA do núcleo de cada célula seria então correspondente à complexidade dos organismos? Ou seja, quanto mais DNA o organismo possui no núcleo, mais complexo ele deve ser? Será? Mas se descobriu também que protozoários e salamandras e outros organismos não considerados complexos possuem uma grande quantidade de DNA em seus núcleos celulares, constatando então tal teoria. Então vejam aqui, né, o tal achado ficou conhecido como paradoxo do Sevelio, né? Então aqui o peso do DNA, né? Vejam que lá, né, comparando então diferentes espécies protozoários, né, tem o DNA com uma massa muito maior em relação a mamíferos. Bom, comparação de DNA não codificante. Então, na verdade, onde está a complexidade dos eucariotos está, né, na verdade, no DNA não codificante, ou seja, nas regiões de intro, que são sequências, além disso, em sequências repetitivas, elementos transponíveis, né, e oriundos de transferência lateral e de microRNAs. Também através de mecanismos epigenéticos de metilação de citosinas e de modificações pós-traducionais em estonas e fenômenos de splice alternativo. Então, quando a gente compara o percentual de DNA não codificante, de fato, né, os humanos eles se mostram então como uma das espécies que tem, né, uma maior quantidade de DNA não codificante. E se a gente for analisar, né, o genoma humano percentualmente, né, então a região codificante, exon, veja que ela é muito pequena, né? Então nós temos um grande percentual de introns, nós temos ainda regiões com funções não conhecidas, regiões de repetição de sequências simples, duplicações concatenadas, transposons, elementos retrovirais, que corresponde a cerca de 8% do genoma, né? Além, né, de elementos nucleares, né, interespaçados, né, curtos e longos, que são chamados de line e size. Bom, se a gente comparar o número de cromossomos, né, ele também é variável conforme as espécies, e isso também não está relacionado, né, à complexidade, né, o número de cromossomos nosso é muito parecido com o de camundongos, assim como o número de genes, veja que os camundongos têm mais genes do que a gente, né, e o genoma também, o tamanho é muito parecido. Bom, quais fatores a gente deve considerar, então, né? Quando a gente vai comparar genomas de diferentes espécies. Então, o número de genes por cromossomo entre diversas espécies, o número médio de exon intros em cada gene, a distribuição dos nucleotídeos adenina, citosina, timina, guanina, a utilização de códons preferenciais nos genes codificadores de proteína, a utilização de pares de nucleotídeos ou de nucleotídeos entre os genes, o compartilhamento de domínios funcionais de proteínas, a presença de promotores e o tipo de promotor que deve ser ativado para a expressão gênica, e outros fatores que podem ser descritos e comparados entre diferentes genes. Analisar os genes que são expressos em RNA mensageiro ou cDNA, né, é importante para a análise do transcriptoma. Então, a gente pode comparar diferentes espécies ou células de uma mesma espécie sujeita a diferentes tratamentos. Então, comparar os genes que são ativos ou inativos em células normais ou tumorais pode ajudar a gente a entender como
que ocorre o desenvolvimento do câncer, né? Então, compreender os mecanismos de transformação de células normais e cancerosas, né? Avaliando quais genes que são mais expressos. Então, eu posso isolar esse DNA, eu vou montar, né, a nossa biblioteca de cDNA, vou fazer o sequenciamento e vou comparar, então, os genes que são expressos em células normais e células cancerosas para tentar entender o que está acontecendo. Também genes ativos e inativos, né? Embora o genoma humano a gente possua cerca de 25 mil genes, a grande maioria está inativo, eles só são ativos em determinados momentos, né? Uma modificação em uma célula pode ser estudada quando comparada a outra. A resposta a diversos estímulos que ativam ou desativam genes permite analisar os transcritos em condições celulares diferentes, né? Então, nós temos um grupo de genes que são chamados de gene housekeeping, né? Essa, na sua tradução literal, seriam genes de arrumação da casa, ou seja, são aqueles genes conservados que normalmente são sempre expressos, né? Eles são importantes para a produção de energia, para a manutenção da célula, e são responsáveis pelo metabolismo basal. Estima-se que correspondam a menos de 10% de todos os genes presentes no genoma. Então, quer dizer que daqueles 25 mil, cerca de 2.500 genes são sempre expressos. E o restante, os outros 90%, eles são só ativos em determinadas ocasiões. Genes são transcritos em RNA mensageiro apenas quando um estímulo chega à célula e promove a expressão de um fator de transcrição ou modifique a repressão de algum gene para a produção de proteína. A regulação da expressão gênica ainda é um dos maiores mistérios da biologia molecular, e apenas exemplos bastante simples de regulação são entendidos pelos pesquisadores. Por isso que quando a gente vai falar de regulação gênica, a gente dá o exemplo do operon lactase, né? Então, vocês lembram lá, a gente tem uma região promotora, operador, geralmente na presença de glicose, ela está tapando aqui o operador e não deixa, então, né, a RNA polimerase, né, ativar a região promotora. Então, esse gene continua inativo. Quando falta glicose, né, e eu tenho a presença de lactose, então aí o operador fica disponível, né, e esse operon, quer dizer, esses três genes, eles vão ser, né, transcritos de uma vez e vão produzir três enzimas, né, que é a beta-galactosidase, que vai ser importante para a quebra da lactose, a lactose permease, que vai permitir a entrada da lactose na célula, e a beta-galactosidase transacetilase, que vai fazer uma mudança, né, do grupo acetil, né, na molécula. Então, aí essas três enzimas vão ser produzidas para, né, processar, então, a lactose. Então, esse é o exemplo mais simples de regulação gênica que se conhece. Bom, no tratamento do câncer, né, a gente pode analisar os metabólitos que modificam a expressão de genes. Então, os estudos de transcriptomas, eles permitem medir o nível de expressão gênica, quais genes estão ativos e em que grau. A superexpressão ou silenciamento de genes em determinadas condições celulares podem permitir o tratamento de doentes e resolver doenças com câncer. O metabolismo energético de uma célula cancerosa ele é diferente do metabolismo de uma célula normal. Podemos testar diferentes drogas que modifiquem a atuação de enzimas para ver o que acontece com o metabolismo de célula cancerosa. Já foram descobertas algumas substâncias que atuam nessas enzimas e que são realmente capazes de diminuir a proliferação celular do tumor. Então, estudar, né, essa expressão gênica em células tumorosas é importante para a gente entender como esse processo acontece e tentar usar drogas, né, que elas inativem, então, metabolismos, né, das células tumorais e, assim, promova a regressão do tumor. E na análise de transcriptoma, né, através do microarray, por exemplo, ela é muito útil porque eu posso comparar células tumorais com células normais e ver quais genes, né, estão sendo expressos ali. Isso pode facilitar o entendimento, né, e ajudar, então, no tratamento. Bom, nós temos um grupo de genes que são conservados, né, que são genes que são compartilhados entre outros genomas, né, como o exemplo da insulina.
Então, a cobertura, né, que é o percentual de comprimento de uma sequência de organismo que se deseja comparar, que é o carry, né, quando a gente faz um blast em relação à sua sequência conhecida, né, que é o subset. Essa comparação a gente já mostrou que ela gera lá um número, né, de nucleotídeos que são idênticos, né, e gera um percentual de identidade. Então, isso é muito útil na comparação de duas sequências. Um gene conservado ele precisa estar presente em vários organismos, né, de genomas conhecidos e que sejam distantes filogeneticamente. O gene que codifica as proteínas histonas responsáveis por ligar o DNA e permitir a compactação no núcleo celular são altamente conservados em todos os organismos eucarióticos e estão ausentes apenas em bactérias. Né? Então, os genes que codificam as histonas são conservados, é claro, porque se você tiver uma mutação que modifique essas proteínas e dificulte esse processo de compactação, né, essa célula não vai seguir adiante. Por isso que eles vão sendo mantidos conservados. Para definirmos se os genes são conservados, né, a gente tem que analisar a sequência de aminoácidos da proteína codificada pelo gene. O código genético ele é degenerado, ou seja, sequências diferentes de DNA podem resultar em sequências sequências parecidas de proteína. Por isso que muitas vezes o ideal é que a gente compare a sequência de aminoácidos e não a sequência de nucleotídeos. Sequências parecidas de proteínas codificadas pelo gene definem se o mesmo é conservado, né? Então a gente deve sempre analisar, né, a sequência de aminoácidos para fazer essa comparação, porque é ela que vai determinar, né, se durante esse processo, né, de dobra da proteína, né, e na sua formação da sua forma ativa, ela vai manter ou não a mesma estrutura. Proteínas de genomas distintos, consideradas conservadas, sugerem que terão a mesma estrutura nas células. A estrutura de uma proteína está altamente ligada à função molecular que exerce na célula, ou seja, ela irá quebrar o mesmo substrato e produzir o mesmo produto em diferentes grupos. Essas proteínas conservadas, que realizam a mesma função em organismos, né, células e genomas diferentes, possuem também uma origem comum no passado. Se tivermos como base os mecanismos de evolução darwiniana, saberemos que todos os organismos vivos tiveram um ancestral comum no passado. Então, genes normalmente surgem a partir da duplicação de genes antigos. Né? E aí a gente vem a definição de genes ortólogos, que são genes conservados e derivados do mesmo gene no organismo ancestral. Então, um gene é ortólogo a outro quando se prova que eles possuem um gene ancestral no passado que deu origem aos dois genes através de um processo de especiação. Então, você tinha um gene ancestral, houve um processo de especiação e foi derivado, então, e aí você tem genes ortólogos com a mesma função na espécie A. Um exemplo, né, é o gene da globina, né? Então você tem as cadeias alfa e beta, né? Então você tem nessas cadeias presentes em diferentes espécies, né, com a mesma função, né, provando que são genes ortólogos. Já, né, quando você compara a cadeia alfa e a cadeia beta na mesma espécie, você chama esses genes de genes parálogos. Embora eles tenham sequências diferentes, eles têm a mesma função. E todos eles foram derivados, né, do gene ancestral da globina. Então, eles se encaixam, né, nessa classificação de genes ortólogos. Então, são importantes para a compreensão da genômica e da biologia molecular. Ao conhecer a função de um gene ortólogo, podemos inferir que a função de um outro gene recém-sequenciado e desconhecido através da sua alta similaridade e conservação com esse gene conhecido. A anotação de novos genomas é importante, realizada de forma a transferir informações conhecidas de genes entre espécies. Nós temos também genes de espécies específicos, né? Existe uma determinada quantidade de genes que não apresenta nenhuma similaridade de sequência com nenhum gene de nenhuma outra espécie. Esses genes são chamados de espécies específicos. Quando encontrados pela primeira vez, não se pode definir ao certo a sua função celular. A conservação dos genes das espécies novas e os genes de outros organismos conhecidos são apresentados através dos gráficos de Venn. Então, os gráficos de Venn eles servem para comparar um grupo de genes, né, entre diferentes espécies e assim mostrando quais genes são
né, comum a todas as espécies, quais são comuns entre duas ou mais espécies, né, facilitando então esse processo de comparação de genes. Bom, outra coisa importante nessa comparação dos genomas é o estudo da sintenia. O que é o estudo da sintenia? Né? Se refere ao entendimento, né, de como a ordem dos genes ao longo dos genomas foi se modificando ao longo do tempo. Determinamos a sintenia quando comparamos sequências genômicas de diversos organismos. Em eucariotos, os genes estão dispostos em cromossomos. Então, os genes se situam nos chamados locos cromossômicos, lugares onde os genes residem. O interesse de um gene em um humano pode ser definido como 5q2.1, onde Q sinaliza o braço longo do cromossomo 5 na porção 2 no segmento 1. Né? Cada gene possui um endereço preciso no genoma. Os estudos de sintenia eles servem para comparar, né, a ordem dos genes em diferentes organismos. Será que o gene que está no braço longo do cromossomo 5 de humanos está no mesmo lugar no genoma de chimpanzé? A enorme plasticidade genômica entre as espécies torna difícil comparar a sintenia entre genomas eucarióticos que divergiram há centenas de milhares de anos no passado. Mas ela é muito fácil, né, de ser comparada, por exemplo, em genomas bacterianos. Ela se torna mais fácil. Então, podemos observar claramente como o gene saiu de um lugar e entrou em outro, né, ao comparar genomas bacterianos. Os genomas são quebrados por mutações ambientais e há enzimas e elementos de transposição espalhados pelos genomas que podem promover esses saltos genéticos. Também a conservação na ordem dos genes entre diferentes bactérias pode funcionar como um marcador para o tempo de divergência entre diferentes variedades ou espécies. Quanto mais próxima a ordem dos genes em determinados organismos, menos tempo, né, os pesquisadores inferem que eles divergiram no passado. E aí é através dessas comparações que a gente consegue determinar, né, o relógio molecular e dizer, por exemplo, né, que o novo coronavírus ele provavelmente foi transmitido, né, de morcegos para pangolins lá por volta de 1870, 1890 e depois ele foi transmitido para morcegos novamente. Então é assim que a gente consegue determinar quando isso ocorreu, de maneira aproximada. Né? Então aqui um exemplo de estudo de sintenia, né, mostrando então a posição, né, de blocos gênicos, né, em diferentes cepas de Escherichia coli, né? Então esse estudo aqui é importante para a gente entender a evolução das espécies. Bom, nós temos também a teoria do genoma mínimo, né? Ou seja, qual que é o menor genoma, né, que é preciso, né, o que permite ainda ao organismo se tornar autorreplicante, né? Qual seria o menor número de genes essenciais capazes de promover a manutenção de uma espécie de vida livre? Após muitos estudos comparativos de genoma, em especial aqueles que envolvem micro-organismos, né, não há um consenso preciso acerca desses conjuntos de genes. Utilizando a lógica de que genomas menores codificam o menor número de genes, né, em média um gene a cada 1000 pares de base, organismos com menores estruturas cromossômicas apresentarão um menor número de sequências codificadoras. Assim, micro-organismos como Rickettsia e Mycoplasmas, que são bactérias intracelulares obrigatórias, passaram então a ganhar, né, notoriedade e ser sequenciadas por modelo. Então, o fitoplasma e o micoplasma genitário, eles possuem genomas com cerca de 600 mil pares de base e codificam cerca de 500 genes, o que dá cerca de, né, um gene a cada pouco mais de 1000 pares de base. Né? E então a gente pode pegar essas bactérias, manipulá-las geneticamente e produzir então, né, uma célula artificial a partir desse genoma e implementar então, né, adicionar genes de interesse ali. Bom, e nós temos também, além de genes conservados, genes de espécies específicas, nós temos genes hipotéticos, que são genes sem função determinada.
Eles já representam 50% de todos os genes preditos, né? Já representaram 50% de todos os genes preditos nos primeiros genomas e hoje estão em números cada vez menores, dado o ganho de conhecimento biológico acerca dessas sequências. Quando um suposto gene hipotético passa a ser encontrado com alto nível de identidade e similaridade em outros genomas, passa a ser chamado de conservado hipotético. Encontrar genes conservados hipotéticos aumenta a possibilidade de ser uma sequência que efetivamente codifica uma proteína, visto que outros organismos também o apresentam em seus genomas. Esses genes conservados podem retratar um ancestral comum ou mesmo eventos derivados de herança gênica lateral. Esses genes são notados como hipotéticos ou hipotéticos conservados, de acordo com o tamanho das regiões codificadoras, chamadas de CIDs, ou fase aberta de leituras ORFs, e a sobreposição com outros genes localizados na mesma região genômica, até serem funcionalmente validados ou refutados. Então a gente só consegue descobrir a função do gene quando a gente testa esse gene. A gente pega esse gene, expressa ele e testa a sua função. Então, há uma grande quantidade ainda de genes considerados genes hipotéticos em várias espécies. Bom, e nós temos também nossos genomas os SNPs. Então, nós somos pessoas diferentes, reagimos diferentemente a modificações no ambiente e temos informações diferentes armazenadas em nosso DNA. Somos também diferentes em nós mesmos, pois temos 2 genomas completos em cada uma de nossas células, um do espermatozoide do pai e outro do óvulo da mãe. E podemos ser homozigotos ou heterozigotos para todos esses genes. Então, nós temos diferença nos nossos genomas. Então, os SNPs, eles correspondem a determinadas variações entre os genomas que podem ser conhecidas e catalogadas. Por exemplo, em um determinado gene, alguém pode ter uma citosina em uma posição e outra pessoa apresentar uma timina nessa mesma posição. Então, essa mudança única de nucleotídeo é chamada de SNP. Se essa variação estiver presente em 1% dos indivíduos em um grupo analisado, serão chamados de SNPs, single nucleotide polimorfismo ou polimorfismo de nucleotídeo único. Muitos deles podem causar ou predispor a doenças. Conhecer seus SNPs é ter um diagnóstico precoce das doenças que possa desenvolver. Por exemplo, a anemia falciforme consiste em uma única mudança de bases, uma adenina por timina, no gene da cadeia beta da hemoglobina, que causa uma mutação de aminoácido glutâmico para valina, do ácido glutâmico para valina, na 6ª posição dessa. Então, essa simples mudança, ela muda a conformação das hemácias. Então, vejam como que é importante o estudo desses SNPs. Grande parte dos polimorfismos não tem nenhuma função específica no fenótipo dos organismos, o que vai de acordo com a chamada teoria neutra da evolução molecular. Diz que a maioria das bases no genoma não sofre a seleção natural. Os SNPs podem ser de 2 tipos, aqueles que causam mudança no aminoácido codificado ou aqueles que não causam. Como o código genético ele é degenerado, então algumas mudanças no DNA não ocasionam mudanças na proteína codificada, especialmente a que ocorre na 3ª posição do código. Então, a troca aqui de uma adenina por uma guanina não interfere na codificação da lisina. A comparação entre a quantidade de mutações sinônimas e não sinônimas é um importante marcador para medir como o gene vem evoluindo entre diferentes espécies. Quando há um número excessivo de mutações não sinônimas e estas excedem o número de mutações sinônimas, podemos considerar que a seleção natural está agindo para que o gene venha a produzir uma proteína diferente, o chamado seleção molecular positiva. Então, aqui exemplos de seleção molecular positiva que ocasionam, então, uma mudança no gene e, consequentemente, na proteína que vai ser produzida. Bom, considerações finais. A comparação anatômica das espécies foi o primeiro passo para entendermos o processo de seleção natural. Comparar genes e genomas aprofundou nosso conhecimento sobre a evolução das espécies. Vimos algumas ferramentas utilizadas para comparar genes e genomas, visando o estudo de genes conservados e hipotéticos, estudos de sintenia, genoma mínimo e
Bom, vamos praticar agora. Vamos aprender a montar um diagrama de V. Então, vocês podem acessar o site, né? Rodar os exemplos que tem lá o GN1 e 2 para montar um diagrama. E vocês também podem buscar genomas de circovírus suínos, tipo 1, 2, 3, alinhar esses genomas com a ferramenta Malve ou outra ferramenta online e construir um mapa de comparação entre genomas, levando em consideração o percentual de base GC, número de genes, tamanho e posição, né, dos genes no genoma. Pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção. Aqui seguem as sugestões de leitura, né? E até a nossa próxima aula. Olha aqui que legal esse estudo de sintenia aqui entre diferentes, né, espécies de Yersinia pestis, né? Diferentes cepas de Yersinia pestis aqui, mostrando então como esses blocos de genes se movimentam no genoma. Tá ok? Fui!